Bom dia, meus queridos, ou boa tarde, ou boa noite, tudo bem com vocês? Senhores, vamos para mais uma das nossas aulinhas. Aulinha da semana 6/7. Professor, por que 6/7? Porque a gente está tentando igualar com os outros professores aí, tem uns que estão na semana 6, outros na semana 7. A gente está tentando tentar todo mundo alinhar aí, tá bom? Vamos lembrar de uma coisinha aqui. Quando eu tenho duas partículas positivas, vamos imaginar que eu tenho dois prótons. Entre os dois prótons eu tenho uma força entre eles, tá bom, gente? Uma força. E essa força que age entre eles é uma força de repulsão. Quando eu tenho dois elétrons ou duas partículas eletrizadas negativamente, a força que está interagindo entre os dois também é uma força de repulsão. E quando eu tenho uma partícula positiva e uma partícula negativa, a força entre as duas é uma força de atração. Então, quando eu tenho sinais iguais, eu tenho repulsão. E quando eu tenho sinais opostos, um positivo e um negativo, eu tenho atração. Se a gente sabe que existe uma força entre atração e repulsão entre partículas eletrizadas, agora a gente vai calcular o valor dessa força. Essa força eletrostática, que é uma força que depende da eletricidade, das cargas, né, da carga elétrica das partículas, ela é calculada a partir da lei de Coulomb. Reparem que eu tenho Q1 carga 1 e Q2 carga 2. E essa carga 1 e essa carga 2 estão com as barrinhas do lado. Essas barrinhas são chamadas de módulo. Significa que eu não estou me preocupando porque todo número em módulo é positivo. O módulo de menos 5 é 5. O módulo de menos 3 é 3. O módulo de 2 é 2. Significa que o número ao sair daquela barrinha, se ele estiver negativo, ele vai ficar positivo. Ah, por que isso? Porque ele só quer saber o valor da força eletrostática. Para saber se é atração ou repulsão, você já vai saber antes de jogar na fórmula olhando os sinais. Né? Um positivo ou negativo, atração. Dois negativos ou dois positivos, repulsão. O K é um valor constante que existe na natureza. Ele é aquele valor que você pergunta por quê e eu te respondo porque Deus quis. Tá? Ele é um valor que ele existe na natureza, ele está lá na natureza. E D é a distância entre as cargas. Né? Obviamente, quanto mais perto, mais forte, mais longe, mais fraco é a força. Então aí, no seu caderninho, seria lindo se você anotasse isso, né? Além da fórmula, claro. F representa o módulo da força em newtons, né? Q1 e Q2 são as cargas em coulombs. D é a distância entre as cargas em metros. Ah, mas não está em metros, professor, está em centímetros. O que eu faço? E K é uma constante de proporção. A constante de proporção depende do meio onde as cargas se encontram. Na maioria das vezes, ou seja, todos os nossos exercícios, a gente vai trabalhar com vácuo, porque a gente é aluno, a gente estuda e estuda, a gente estuda no vácuo. Então, para nós, o K vai valer 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, esse valor aqui é igual aquele 1,6. Ele não tem que decorar, mas é bom decorar. Questão número 1. Duas partículas apresentam excessos de cargas elétricas de 4 microcoulombs, que é a carga A, ou carga 1, e menos 5 microcoulomb, carga 2 ou carga B. A distância entre elas pode ser considerada igual a 30 centímetros. Então, nós temos aqui um Dzinho de 30 centímetros que eu já tenho que transformar em metro antes de jogar na fórmula. E o meio envolvente é o vácuo. Aí vem K igual a 9 vezes 10 elevado a 9. O Kzinho vai estar aí eternamente. A figura representa esquematicamente a situação. Calcule o módulo da força eletrostática entre as partículas. Lembrando, gente, que esse micro aqui ele é uma abreviação para um número, né? Quando aparece esse micro aí é porque a pessoa queria escrever 10 a menos 6 e não escreveu. Então, a nossa fórmula da lei de Coulomb, que é da força eletrostática,
Dados. Q1, 4 vezes 10 a menos 2. Q2, menos 5 vezes 10 a menos 6. Não importa quem é Q1 e Q2, tá, gente? Isso aí não faz diferença, não. A distância que é de 30 centímetros dividido por 100, né? Vamos lembrar que para transformar centímetro em metro a gente divide por 100, dá 0,3 metros. E o K vale 9 vezes 10 a 9. Nisso eu jogo na fórmula. Substituição, né? O K 9 vezes 10 a 9, Q1 ou Q2, tanto faz quem é quem aqui, é menos 5 vezes 10 a menos 6, 4 vezes 10 a menos 6 e 0,3 ao quadrado. Lembrando que esse menos aqui, ele simplesmente não interessa, porque em módulo vai sair, ele não vai ficar negativo. O menos 5 aqui, tá, gente? Expoente não muda nada. Então, cálculos. Primeiro cálculo que nós vamos fazer é 9 vezes 5 vezes 4. Eu vou multiplicar os três números que não estão em notação científica e depois eu vou multiplicar a notação científica. Como eu estou multiplicando notação científica, na multiplicação a gente soma os expoentes. 9 mais menos 6 mais menos 6. Então, 9 vezes 5 vezes 4 dá 180. Vezes 10 e somei os expoentes. 9 soma menos 6 soma menos 6. E 0,3 ao quadrado deu 0,09, tá? Toma cuidado, porque muita gente acha que 0,3 ao quadrado é 0,9, é 0,09. E agora eu vou fazer 9 mais menos 6 mais menos 6, que na minha conta aqui deu menos 3. Então nós temos aqui que 9 mais menos 6, 9 menos 6, 3. 3 menos 6, menos 3. Então nós temos aí 180 vezes 10 elevado a menos 3 dividido por 0,09. Vamos fazer essa conta aqui, ó. 180 dividido por 0,09. 180 dividido por 0,09 dá 2.000. Vezes 10 é menos 3. Eu quero tentar diminuir, sumir com essa notação científica. Se eu tiro um número da notação científica, abaixo ela para menos 2, eu vou ter que tirar um zero aqui para compensar. Então fica 200, né? Era 2.000, vezes 10 a menos 2. Agora ficou 20 vezes 10 elevado a menos 1, porque eu vou tirar outro número e outro zero. E se eu tirar outro zero e aqui ficar zero, né? Zerar isso aqui, fica 2. Então a nossa força vale 2 newtons. Isso daqui eu só fiz para mostrar para vocês o que eu estou fazendo com a notação científica, tá, gente? Não precisa fazer se você souber ajeitar a notação científica, tá bom? Duas cargas elétricas pontiformes, Q1 e Q2, encontram-se no vácuo separadas por 3 centímetros. Vamos substituí-las na fórmula, né? Calcular, encontrar a força eletrostática entre elas. Eu acho que ficou faltando escrever isso aí. O K, 9 vezes 10 a 9. Q1, 3 vezes 10 elevado a menos 5. Q2, menos 2 vezes 10 elevado a menos 5. 3 centímetros dividido por 100 dá 0,03, tá, gente? Tem o zero a mais ali, cuidado. 9 vezes 3 vezes 2, 54, né? 9 vezes 3 vezes 2, 54, facílimo. 9 menos 5, né? Mais menos 5, perdão. E 0,03 ao quadrado. 9 menos 5 dá menos 1. E 0,009, né? Que é o 0,03 ao quadrado. Resolvendo isso daqui. 54 dividido por 0,009 dá 600.000. Vezes 10 elevado a menos 1. Eu só posso tirar um zero, porque só tem menos 1. Então sobra uma força de 60 newtons. 60.000 newtons. Duas esferas metálicas idênticas estão carregadas com cargas elétricas de sinais iguais e módulos diferentes. Módulo é o valor dela, tá? E encontram-se situadas no vácuo, separadas por uma distância x. Sobre a força elétrica que atua em cada uma dessas esferas, é correto afirmar que são a força
de A em B e de B em A. A força é a mesma, porque a força que atua em A, a força que A faz em B, B faz em A. Essa é a primeira lei de Newton. É a terceira lei de Newton. Então a força que A faz em B, B faz em A. Então a força entre as duas cargas é a mesma, tanto de A para B quanto de B para A. O que pode ser diferente entre elas é o sentido, que pode ser atração ou repulsão. Como ela tem sinais iguais, como os sinais entre as cargas é iguais, nós temos força de repulsão. Então, elas são iguais em módulo, a força que A faz em B faz em A, e possuem o mesmo sentido, que é de repulsão. Se as cargas fossem uma positiva e uma negativa, seria atração e o sentido seria oposto, né? Porque uma ia e a outra iria. Nos pontos A e B do vácuo são colocadas cargas elétricas. 8 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6. A força de repulsão, porque as duas são positivas, entre elas vale 1,2. Qual é a distância em 1,2 newtons? Qual é a distância entre os pontos A e B? Nesse caso aqui, eu estou procurando o D, viu? Não estou caçando o F. Então é diferente, vamos prestar bastante atenção na substituição. 1,2, 9 vezes 10 a 9, 8 vezes 10 a menos 6, 6 vezes 10 a menos 6. Né? Vamos resolver lá em cima primeiro para facilitar a nossa vida. 9 vezes 8 vezes 6, 432. 9 mais menos 6 mais menos 6, menos 3. Beleza? É fácil. 9 vezes 8 vezes 6. E depois a gente pega esse 9 mais menos esse 9, esse 6 mais menos 6. Agora eu vou multiplicar cruzado. Eu vou 1,2 vezes D, vou fingir que aqui tem 1 e multiplicar. 1,2 vezes D ao quadrado igual a 432 vezes 10 elevado a menos 3. Lembrando que a gente multiplica a letra primeiro, viu, gente? Mais fácil para você mexer na equação depois é multiplicando a letra primeiro. Agora eu vou pegar o 1,2 que está multiplicando e vou passar dividindo. 432 dividido por 1,2 dá 360. Não mexi na notação científica, tá quietinho. Agora eu vou mexer na notação científica. Para quem não lembra, multiplicar por 10 a menos 3 seria andar 3 casas com a vírgula para a esquerda ou dividir o número por 1000. Você que escolhe. Então eu tenho que andar 3 casas, né? Tocou o leite. 1, 2, 3. Ó, ela estava aqui originalmente. 1, 2, 3. Então, para resolver a notação científica, eu andei 3 casas para a esquerda. D ao quadrado é igual a 0,36. Ou lembrar, se você quiser, que multiplicar por 10 a menos 3 é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, 360 dividido por 1000 daria 0,36. E agora o contrário do quadrado. Para quem não lembra, o contrário do quadrado é a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 0,36 é óbvio que é 0,6, que é a distância entre as cargas, tá bom? Ou 60 centímetros, tá? Não sei como é que tá o gabarito. Pessoal, até a próxima. Espero que eu tenha ajudado. Não esquece de colocar o nome de vocês aí para validar a presença de vocês, tá bom? Tchau!